Ô, André, assim, até desde já eu peço desculpa se eu for indelicado em alguma pergunta aqui. Nenhuma pergunta indelicada. Assim, eu realmente tô tentando Sem problema. desmistificar um peixe que a gente comprou. Sem problema. Né? Então, assim, são perguntas que realmente já rolaram, questões que já rolaram. As perguntas mais difíceis são as mais importantes. Por exemplo, eu já ouvi falar que a criação de Israel, o sionismo, ele está diretamente ligado a um antissemitismo, né? Que a Europa não queria os judeus lá, a burguesia europeia não queria eles lá, então, e por serem antissemitas, eles ajudaram os judeus a saírem da Europa. Vamos lá, são movimentos que aconteceram no mundo que fizeram e ocasionaram a história do jeito que ela está escrita. O antissemitismo europeu existiu por séculos. Não surgiu do nada em 1800 e pouco. Sempre existiu perseguição aos judeus. Sim. A Inquisição expulsou os judeus da Espanha e Portugal. A Inquisição, quando chegou no Brasil, expulsou os judeus daqui. Os judeus foram para Recife, fundar a primeira sinagoga do Brasil nos 1600. Você teve expulsões na França, nos 1700. Quando teve a Revolução Francesa, os judeus foram hostilizados. Sempre teve problema com os judeus. Os judeus nunca foram plenamente vistos como parte do todo. O antissemitismo europeu culminou em uma série de perseguições e mortes, seja no leste da Europa, seja na Europa Ocidental. Quando surge na Rússia czarista perseguições aos judeus, protocolos do Sábio de Sion, que é um documento, uma cartilha ultra antissemita, que usa os judeus para todos os tipos de mazelas do mundo acusam os judeus são perseguidos ali também. Quando surge o comunismo, os judeus eram os capitalistas. Para os capitalistas, os judeus eram os comunistas. Quando tinham a caça às bruxas, os judeus eram os que traziam as mazelas para o mundo. Quando teve a peste negra, os judeus que trouxeram a peste negra. No coronavírus, há 5 anos atrás, os judeus que trouxeram o coronavírus para criar a vacina e ganhar dinheiro. Sempre acusam os judeus de alguma coisa. Isso está na história. É só as pessoas lerem a história. Você consegue identificar a origem histórica disso aí? Podemos falar da origem histórica, mas o que você perguntou antes é muito importante. Tá. Os judeus... como eu disse antes, a ideia de um lar nacional judaico sempre existiu. Os judeus, antes de serem religião, são um povo. Eles estão unidos por uma história comum, tradições familiares, não necessariamente religiosas, e uma língua em comum. Se você tem uma língua em comum e uma história comum, você tem um povo. Esse povo segue também uma religião, e aí as pessoas seguem a religião de forma diferente, às vezes de uma forma, às vezes de outra, professam essa religião de forma diferente. Mas isso não faz que não exista o elo do passado em comum. E esse passado data-se de 3.500 anos atrás. Então, assim como todos os povos, o povo judeu adoraria poder voltar a ser soberano e ter o seu lar nacional, como já teve no passado. O que faz a Europa perseguir os judeus, lá no leste europeu, ocasiona na França, na Rússia, na Polônia, em outros locais, os judeus serem vistos o tempo todo como inimigos dos locais. Os judeus tentaram se assimilar na Alemanha, não conseguiram. Tentaram se assimilar no Império Austro-Húngaro, não conseguiram. Tinham judeus que, inclusive, deixaram de ser religiosos, foram para o exército local, como Dreyfus, na França, e mesmo assim sofreram de antissemitismo. Chega uma hora que o jornalista Theodor Herzl fala, bom, vou escrever um livro a respeito disso, e aí surge, assim como Marx, um belo dia escreveu a cartilha marxista, Theodor Herzl foi e escreveu o Estado Judeu. E essa ideia pegou, e essa ideia pegou. Uhum. Assim como Marx, que também é judeu, escreve a cartilha e pega, o Theodor Herzl escreve a cartilha. Aliás, eles não se gostavam, porque para Marx, a resposta para o antissemitismo era a assimilação total. Mas a assimilação total seria o fim do judaísmo, o fim dos judeus. Uhum. Se você se assimila completamente, após 4, 5 gerações, acabou. Você não tem mais memória, você não tem mais história, você não tem mais língua, você não tem mais tradições. A resposta dos comunistas, do comunismo pioneiro, dos 1800 e fim dos 1800, era
a resposta deles para o antissemitismo era assimilação total. E os judeus viviam em shtetls, que eram pequenas comunidades que só viviam judeus. Eles achavam que o judaísmo era uma seita medieval, porque os judeus, naquela época, todos eram religiosos, a maioria deles tinham as regras de comida, do kasher, do vinho, da carne, do abate, etc. Não se misturavam, viviam entre eles e tudo mais. Então, eles sofriam antissemitismo, né? Não existia a gente não está falando de uma sociedade como nossa, que todo mundo se veste do jeito que a gente se veste. As pessoas eram muito mais divididas naquela época. Então, os judeus se destacavam, as pessoas sofriam antissemitismo, e naquela época, a resposta dos pioneiros comunistas foi: vocês querem resolver o antissemitismo? Assimilação. Deixem de ser judeus. Deixem de ser judeus. Quando vocês deixarem de ser judeus, não vai ter mais antissemitismo, porque não existe mais judaísmo e não existem mais judeus. E obviamente que a resposta não era essa, e aí a ideia do Estado judeu, de uma pessoa que era judia, mas não era religiosa, foi justamente essa: Estado para os judeus. E você acredita... E aí eles eram contra o comunismo pioneiro. Ele tem uma ideia de Estado muito... Ela não é nacionalista. Tudo que é exagero é ruim. Então, nacionalismo exagerado vira fascismo. Sim. O comunismo é um movimento contrário, onde você tem principalmente o comunismo de exportar a revolução. É o fim das fronteiras, é o fim do controle, é o fim de regras estabelecidas e de acordos. É um outro tipo de visão de sociedade, de economia, de comportamento, etc. e tal. E dentro disso, o comunismo, tanto que na era de Stalin o judaísmo era proibido, ter uma Bíblia ou uma Torá era proibido na Rússia comunista. Uhum. Então, a resposta foi ao contrário. E por isso que existe um problema de visão de mundo, onde se você tem um Estado para os judeus, na cabeça dessas pessoas existe uma... É como se... Seria o fracasso do comunismo. Não, eles acham que isso é uma ideia burguesa. Aham. Eles acham que isso é uma ideia egoísta. Sim. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Isso é uma correção... É uma correção de um problema histórico milenar de antissemitismo. Então, na verdade, um lar para os judeus nada mais é do que um movimento de direitos humanos coletivo, que é justamente o contrário de algo egoísta. É algo coletivo, é algo social e algo humano que, na minha opinião, é um dos primeiros movimentos nacionais progressistas que se tem notícia. Quando o movimento nasce, todos podiam votar, a mulher podia votar, os homens todos podiam votar, não tinha classificação econômica ou social dentro do movimento. É uma correção histórica e, na verdade, o que nós ficamos perplexos é que muitas pessoas hoje inteligentes e que têm acesso a estudos entendem o sionismo justamente o contrário do que ele é.